Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, estamos reunidos na Tua casa nesta manhã, neste domingo da ressurreição, para celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E por isso, ó Deus, nós pedimos a direção, a iluminação e a instrução da Tua palavra, para que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento para edificar a Tua igreja, a começar em mim. Pedimos, ó Deus, e rogamos discernimento e sabedoria, para que o Espírito Santo aplique a sua palavra rica e preciosa em nossos corações. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o centro da fé cristã. Sem ela o Evangelho perde o seu fundamento, perde o seu sentido e perde a ideia da esperança. Sem a ressurreição de Cristo, a esperança se desvanece. Na igreja de Corinto, havia algumas pessoas que estavam começando a duvidar da ressurreição dos mortos. Por isso, o apóstolo Paulo escreve um longo tratado aqui na sua primeira epístola, no capítulo 15, para provar que a ressurreição é real. A vitória sobre a morte é real. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, Ele conquistou e derrotou a morte, e essa é a garantia também da nossa ressurreição. Dos versos 20 a 28, Paulo vai apresentar a vitória definitiva da ressurreição de Cristo e como ela é a garantia, a certeza e a esperança também da nossa ressurreição. A cidade de Corinto, nós precisamos lembrar, era influenciada pela filosofia grega, que muitas vezes desprezava o corpo físico. Eles enalteciam a ideia da alma, a ideia de um espírito, mas rejeitavam a ideia da ressurreição do corpo, porque para os gregos o corpo na verdade é a prisão da alma, e a morte libertava a alma que é eterna deste aprisionamento. Mas alguns cristãos, devido à influência dessa filosofia grega ali na igreja de Corinto, estavam também duvidando da ressurreição. Não estavam confiando de que a vida após a morte é real, de que a ressurreição de Cristo é real. E eles se perguntavam: será que realmente Cristo ressuscitou? Será que realmente existe ressurreição dos mortos? Será que realmente pode um morto ressuscitar e ter vida novamente? Meus irmãos, o fundamento da fé cristã é essa, pois alguns versículos antes, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança, diz Paulo, esperança nossa em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há muitas religiões, há muitas matizes religiosas, mas somente o cristianismo prega a vida eterna. E vida eterna, meus irmãos, não é apenas você ressuscitar dos mortos,
é você viver a eternidade com o Senhor, o seu Criador, o seu Deus, o seu Salvador. Isso é vida eterna. E a vida eterna está fundamentada no fato de que Jesus ressuscitou. E Paulo vai responder afirmando que sim, a ressurreição de Cristo é real. Não é apenas um evento isolado, mas é o grande e único evento de toda a história da humanidade, que garante definitivamente a ressurreição futura de todos que creem e perseveram nele, pertencem a ele. Em sua carta aos Romanos, Paulo resume a importância da ressurreição de Cristo para a fé cristã, dizendo: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A justificação é o ato pelo qual Cristo atribui a nós a sua justiça. Ao assumir na cruz a nossa culpa, os nossos pecados, ele atribui a nós a sua justiça. E essa justiça, meus irmãos, muda totalmente a nossa condição diante de Deus. Não somos mais bastardos, não estamos mais alheios a Deus, alienados, separados de Deus, mas pela morte de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos chamados de amigos de Deus. Somos chamados de filhos de Deus, temos a garantia da certeza e da vida eterna por causa da sua obra na cruz. Mas não se engane, nós não cremos em um Cristo que ainda está pregado na cruz. Ele cumpriu a sua obra, mas ele ressuscitou, e a sua ressurreição é a garantia e a certeza da nossa justificação. Nós não cremos em um Deus morto, nós cremos em um Deus, como nós cantamos, que vive. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso e absoluto para te dar a salvação e para lhe garantir também a certeza da vida eterna. Por isso nós podemos aprender nesse texto que a ressurreição de Cristo garante a vitória final sobre a morte e também o estabelecimento completo do reino de Deus. A primeira ideia que eu quero desenvolver nesse texto com os irmãos, lá no versículo 20, é que Cristo é as primícias da ressurreição. Atentem para o versículo 20, que diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra primícias, ela vem do contexto agrícola, pastoril, lá do Antigo Testamento. As primícias no Antigo Testamento eram parte da primeira colheita, eram os primeiros frutos da terra. Era, por exemplo, a primeira porção da massa de farinha que era usada, cujos grãos eram separados para fazer os pães que eram consagrados aos sacerdotes. As primícias eram uma garantia também de que mais colheitas viriam depois, e por isso eles ofertavam as primícias a Deus. Eles pegavam os primeiros frutos e ofereciam a Deus, dizendo: Senhor, eu creio na sua providência e eu creio que depois desses frutos, dessas primícias, o Senhor dará mais frutos para o sustento do seu povo. E aqui Paulo chama Jesus Cristo, a sua ressurreição, como as primícias daqueles que já dormiram. Ele é as primícias dos que dormem. Então ele ensina que a ressurreição de Jesus Cristo é a primeira de muitas outras que se seguirão, todos quantos crerem no seu nome. A palavra de Deus, lá em Tessalonicenses, diz que todos nós iremos ressuscitar. Justos e ímpios, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e aqueles que rejeitaram a fé em Cristo Jesus. Todos vão ressuscitar, porém nós ressuscitaremos, os que cremos ressuscitaremos para uma vida eterna, e aqueles para o juízo eterno. Assim como ele ressuscitou, todos os que estão nele também hão de ressurgir no último dia, na sua vinda, quando ele voltar mais uma vez a este mundo para julgar os vivos e os mortos. Cristo consola certa vez a sua irmã, a sua querida amiga chamada Marta, a respeito da morte do seu irmão Lázaro. E não apenas Marta, mas todos quantos crerem
em seu nome podem receber essa palavra. Meus irmãos, se é algo que nós ainda não aprendemos a lidar é com a morte. Nós não sabemos lidar com a morte. A morte, por mais que ela é esperada, muitas vezes nos pega de surpresa. E é terrível você participar de um funeral onde as pessoas estão chorando por causa da perda de um ente querido, onde as pessoas estão reunidas em torno de um caixão presenciando a tristeza como consequência do pecado que é a morte. E a morte de fato nos abala, porque nos separa o corpo e a alma, nos separa dos nossos entes queridos. Mas vejam, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui presente, ora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos crer que há uma certeza além desta vida, além dessa realidade material que nós vivemos. E essa esperança nos dá a garantia da certeza de que aqueles entes queridos que partiram e estão com Cristo, nós haveremos de vê-los mais uma vez, nós haveremos de desfrutar da sua presença, nós poderemos abraçá-los, nós poderemos manter uma comunhão mais uma vez com aqueles que se foram e estão dormindo em Cristo Jesus. E por isso Jesus consola Marta a respeito da morte do seu irmão, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Percebam a profundidade das palavras de Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele faz uma pergunta a Marta, e essa pergunta é para todos nós: crês nisto? Você crê nesta realidade de que todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, e que a morte nunca será a palavra final para aquele que deposita a sua fé, a sua confiança e a sua esperança em Jesus Cristo? Porque Ele é a primícia dos que dormem, é a garantia de que todo aquele que nele crê também há de ressurgir. Dessa forma entendemos que a ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado da história, mas foi um começo de uma nova criação, de uma nova e viva esperança reservada para todos aqueles que creem e confessam o seu nome. A segunda verdade, realidade que eu quero trabalhar nesse texto com os irmãos é que a ressurreição, ela reverte os obstáculos criados com a queda de Adão. A ressurreição de Cristo, ela reverte as consequências do pecado do primeiro homem criado, que é Adão. Atentem para os versículos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Bem, meus irmãos, essa não é a primeira vez que Paulo vai fazer um comparativo entre o primeiro homem e o segundo homem, entre Adão, o representante, o cabeça federal da humanidade, e Cristo, o segundo e representante, cabeça federal da humanidade. Lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, nós lemos o seguinte registro das palavras de Paulo, dizendo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a nossa condição. Nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, vivemos do pecado até a manifestação da graça e da misericórdia de Cristo. Agora observe o versículo 13: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram também abundantes sobre muitos. Então percebam o contraste entre Adão
e Jesus Cristo. Adão trouxe o pecado ao mundo, Cristo trouxe vida. Adão trouxe morte, Cristo trouxe a redenção. Adão provocou a separação, a alienação de Deus, enquanto Cristo nos dá a garantia da certeza da ressurreição, porque Ele ressuscitou. E Paulo resume tudo isso dizendo: assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos nós seremos vivificados. Todos seremos vivificados. Cristo é chamado em algumas passagens como o último Adão, porque ele inicia uma nova humanidade, uma nova perspectiva do relacionamento de Deus com o homem. Lá em Romanos 5, a partir do verso 17, ele continua mostrando esse contraste, esse comparativo, dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens pela condenação, assim também por um só ato de justiça, isto é, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo não é apenas a garantia da vida eterna, mas a certeza de que os nossos pecados em Cristo foram perdoados. Deus muda a nossa condição. Os pecados que tanto nos atormentam, que tanto nos entristecem, os pecados que fazem com que nós nos sentimos o pior de todos os homens, eles podem ser reparados quando olhamos para a cruz vazia, quando olhamos para o sacrifício de Cristo. Os nossos pecados nele foram redimidos. O pecado não mais nos domina, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora você crê em Cristo, que tem poder sobre os pecados, que pagou um alto preço por causa dos nossos pecados. Onde abundou o pecado, lembrem-se disso, superabundou a graça de Deus. Sim, somos pecadores. É importante que você reconheça isso, para que você entenda a necessidade de Cristo na sua vida. Nós só entenderemos a necessidade de Cristo quando percebemos quão pecadores nós somos, quão carentes e distantes nós somos da graça e do amor de Deus por nossas próprias forças. Mas quando olhamos para Cristo, você vai se lembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Terceira parte que eu quero trabalhar com os irmãos a respeito da ordem da ressurreição. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo explica que há aqui uma sequência lógica, cronológica no plano de Deus. Primeira, Cristo ressuscitou, Ele é as primícias, Ele é o primeiro, que tem a primazia, Ele é o exemplo maior. Segundo, depois ressuscitarão os que pertencem a Cristo. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo também terão a garantia da ressurreição. Agora, quando isso acontecerá? Na sua vinda, diz o versículo. Isso acontecerá na sua vinda, quando Cristo voltar. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que no decurso da história, a redenção está caminhando para um momento futuro, onde haverá a consumação do reino de Deus. E esse reino de Deus será consumado de uma vez por todas na volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, nós, se estivermos mortos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, teremos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor, na volta de Jesus Cristo. Por isso, um pouco mais adiante, lá no versículo 52 do capítulo 15, Paulo escreve:
num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num instante, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados na sua vinda. Num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, nós, se estivermos mortos, ressuscitaremos, e se estivermos vivos, seremos todos transformados em um corpo incorruptível. Em quarto lugar, meus irmãos, precisamos entender que o reino de Cristo também está no que diz respeito a subjugar os seus inimigos, a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Atentem para os versículos 24 a 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Bem, meus irmãos, Paulo ensina que Cristo está reinando. Cristo está reinando, este mundo não está à mercê da sua própria ordem, mas Cristo reina, mesmo sobre o caos que às vezes ou outra nós vemos. Cristo reina, Ele está reinando, e durante esse reinado, Ele está também subjugando todos os seus inimigos. E quem são esses inimigos? Aqui Paulo fala de principados e potestades, como também fala na sua carta aos Efésios, que são forças espirituais malignas, a hostes malignas, Satanás e os anjos que com ele se rebelaram contra Deus e caíram do seu estado de glória. Esse sistema rebelde contra Deus está sujeito ao reinado de Cristo, e haverá um tempo em que Cristo subjugará todos eles. Todo principado e toda potestade e todo o poder das trevas será colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele vai se colocar como Senhor, e o mal não mais influenciará este mundo, porque quem reina neste mundo absolutamente será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o mal nunca vence. O mal nunca vence. Cristo é vitorioso, Ele se levanta para cair. A vitória de Jesus Cristo sobre os seus inimigos já é certa. E em Cristo nós somos ditos que somos mais que vencedores. Os que estão em Cristo, nele somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, a vitória final de Cristo não será sobre o principado, nem sobre a potestade, será sobre a morte. A morte, diz o versículo 26, é o último inimigo a ser destruído. A morte entrou no mundo quando Adão pecou. Quando eles comeram do fruto proibido, então a morte entrou no mundo, e aí o mundo passou a conhecer o poder destrutivo da morte. E por isso a morte é colocada aqui como o último inimigo a ser destruído. Paulo ele vai citar dois profetas do Antigo Testamento. Ele cita o profeta Isaías e ele cita também o profeta Oséias para falar a respeito da ressurreição e do poder de Cristo sobre a morte. Lá nos versículos 54 e 55 do capítulo 15, que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vejam, Paulo ele vai construir um argumento, uma pergunta para zombar da morte, dizendo: morte, o seu fim está próximo. Você não vai mais ceifar vidas, você não vai mais trazer tristeza para este mundo. E aí Paulo vai usar aqui os profetas Isaías e Oséias, dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu domínio? Onde estão as suas ferroadas, o seu veneno? Você não mais destilará sobre os meus filhos, porque você será extirpada, você será aniquilada de uma vez por todas. E com isso em mente nós vamos para o final do Novo Testamento, lá em Apocalipse 21, e lemos: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá,
já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Haverá um tempo onde a morte não existirá, não vai haver mais pranto, não vai haver mais luto e não vai haver mais dor. Meus irmãos, eu fiquei chocado com a notícia que vi recentemente de um homem embriagado que matou 2 crianças que estavam brincando, se não me engano, aqui no campanário. Ele veio em alta velocidade e matou 2 irmãos. E ontem, se não me engano, foi o velório, na Assembleia de Deus dessas 2 crianças. Imaginem a dor e a tristeza desses pais perderem 2 filhos de uma única vez. Imagine o sentimento de dor, de perda que esses pais devem estar sentindo. Agora imaginem a tristeza maior se eles não tivessem a esperança de que um dia aqueles pequeninos vão de ressurgir e vão estar mais uma vez desfrutando da graça, da companhia, da bondade, porque Cristo vive e Ele é a certeza da nossa ressurreição. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá e já não haverá nem luto, nem pranto e nem dor. Cristo há de enxugar os nossos olhos e há de nos consolar com a certeza da vida eterna. Meus irmãos, em quinto lugar, a consumação do reino de Deus. Porque todas as coisas sujeitou, meus irmãos. Há 22 anos eu perdi o meu pai, exatamente no dia de hoje. Isso ainda dói. Mas hoje é um dia de alegria, não de tristeza, porque Cristo ressuscitou. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meus irmãos, sabemos que a Trindade diz respeito a uma verdade: Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em subsistência, iguais em glória e poder. Então, como entender, e esse é um texto difícil teologicamente falando, como entender que o Filho pode ser sujeito aqui ao Pai? Qual é o sentido disso? Charles Hodge, ele vai dizer que num sentido ele é sujeito, em outro ele é igual. Ele diz que um filho de um rei pode ser o equivalente de seu pai em todos os atributos de sua natureza, embora oficialmente inferior. Assim, o eterno Filho de Deus pode ser coigual ao Pai, embora oficialmente subordinado. Simon Kistemaker, ele explica: isso significa que em seu ofício de redentor e mediador, isso é, na sua obra como Messias redentor, Cristo está sujeito ao Deus que é o seu Pai. Quando ele tiver completado a sua obra, a tarefa para a qual Deus o designou, ele entregará de volta o reino a Deus, o seu Pai. Os eventos estão se passando, Cristo está sujeitando todo o principado e toda a potestade aos seus pés, e quando ele de uma vez por toda aniquilar a morte, ele vai devolver o reino ao seu Pai. É como se ele estivesse dizendo: Pai, eu cumpri a missão ao qual o Senhor me confiou. E como filho, como homem sujeito ao Pai, obediente ao Pai, ele vai dizer: aqui está, a obra está completa. Eu completei a obra que o Senhor me designou. E nesse sentido ele vai subordinar-se a Deus, entregando de volta a Deus tudo aquilo que Deus o Pai lhe confiou. Então ele cita um princípio do Antigo Testamento, onde Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E no final da história, meus irmãos, todo o universo estará em plena submissão ao governo de Deus. Cristo entregará, devolverá o seu reino ao seu Pai, e a Bíblia diz: Deus será tudo em todos. Deus será tudo em todos. Esse é o objetivo final da redenção.
um universo restaurado sob o governo perfeito de Deus, o nosso Pai, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. A ressurreição de Cristo, portanto, meus irmãos, não foi apenas um evento histórico isolado. Antes, ela é a garantia da nossa futura ressurreição, ela é o início da derrota definitiva da morte e ela é a confirmação final do reino de Deus. A cruz, que parecia a princípio a derrota de Jesus, quando Jesus está prestes para ser entregue, ele acorda os seus discípulos que estão dormindo no Getsemane e diz: chegou a hora do poder das trevas, Jesus está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mas a ressurreição revelou a vitória final e eterna de Jesus Cristo. Meus irmãos, em Cristo nós temos esperança além da morte. Em Cristo a morte não é o fim da história. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a garantia e certeza da nossa vida eterna. Por isso a nossa fé não é vã. A nossa fé não é vazia. O cristianismo não se baseia em filosofia ou conceitos de moralidade. Ela se baseia em um evento histórico real. Cristo morreu e ressuscitou. Portanto, vivamos hoje à luz da vitória futura. O mal será derrotado, a morte será destruída e o reino de Deus será plenamente estabelecido. Viva com essa esperança no seu coração. Persevere em fidelidade, aguarde essa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E lembrem-se sempre, meus queridos, a ressurreição de Cristo é a garantia da vitória final sobre a morte e a certeza da restauração, concretização completa do reino de Deus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos nos preparar nesse momento, meus irmãos, para celebrarmos a ceia do Senhor. Convido os presbíteros que venham à frente. Meus queridos, os evangelhos nos contam que Jesus Cristo, na última ceia que tomou com os seus discípulos, ele deu um novo significado à Páscoa. A Páscoa, que na fé judaica é a certeza de que um dia Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, usando Moisés, o seu servo, para libertar este povo. E como foi o estabelecimento da Páscoa? Havia o povo de Israel que estava ali sendo escravizado no Egito. E Faraó tinha o coração endurecido e não atendeu à voz de Moisés que pedia, que clamava para que ele libertasse o seu povo. Então Deus foi enviando as suas pragas, as 10 pragas do Egito. E a palavra Páscoa, que é relacionada à palavra hebraica pechá, significa passar por cima, faz uma alusão à 10ª praga. Na 10ª praga, um anjo passou por entre o Egito e ceifou a vida de todos os primogênitos. Mas os judeus, ou a família do povo de Deus, imolou um cordeiro, pegou o seu sangue e passou nos umbrais da porta. E sempre que o anjo vinha o sangue nos umbrais da porta, ele passava por cima daquela casa e a morte não entrava naquela casa. E nesse mesmo sentido, o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, através do derramamento do seu sangue, também nos libertou da escravidão do pecado,
da escravidão das trevas. Ele nos libertou do poder das trevas. E por isso, e nesse sentido, nós celebramos a Páscoa. E Cristo, quando saiu com os seus discípulos, ele deu um novo sentido. Ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, que é entregue para ser moído por causa das vossas transgressões. Comei dele todos e fazei isso em memória de mim, disse o Senhor Jesus.